E eu achei interessante esse capítulo aqui, e vocês vão adicionando, por favor, tá? Conforme a gente for falando, porque me levantou alguns questionamentos, alguns pontos bem interessantes. Porque essa questão dos médiuns julgados, Kardec pega lá um artigo, lá de uma... Aliás, um artigo não, um fato acontecido nos Estados Unidos, né? Onde, como a gente já viu várias vezes acontecer, uma academia propôs um prêmio para os médiuns que pudessem comprovar ali seus efeitos, seus fatos mediúnicos, né? Como é que é o termo? Seus fenômenos mediúnicos, né? E eu achei interessante porque diz que até as irmãs Fox se inscreveram nisso aí, né? Se alguém quiser adicionar alguma coisa, dá um alô aí, tá? Conforme for falando. E o interessante é porque ninguém conseguiu nada. Ninguém conseguiu reproduzir nenhum fenômeno, ninguém conseguiu obter nada. E Kardec lembrou, inclusive, de um fato ocorrido 10 anos antes, na França, onde eles pegaram sonâmbulos magnetizados e que fora dali, em feiras, em outros lugares, faziam de tudo. Para quem já leu aquela obra lá do Carlos, não sei o que lá, Loureiro, que esqueci agora, onde ele fala mais sobre o sonambulismo, né, das pessoas que liam livros fechados, elas tinham uma exteriorização de sensações, né, um toque no ar, ela sentia em si, enfim, diversas coisas. E nada disso eles conseguiam fazer ali naquele momento. O primeiro ponto que levanta, que é a nossa pergunta aqui, né, que os espíritos, eles se mostram que não estão à nossa vontade, né, que eles vêm conforme a vontade deles. Mas aqui, uma coisa que me despertou um questionamento é por que no fato de um sonambulismo, que não é necessariamente algo mediúnico, né, é algo mais anímico, não precisa da participação de um espírito, por que também eles não conseguiram reproduzir esses fatos ali diante da academia? Alguém tem alguma ideia? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada nisso, né? Na questão científica. O fracasso desse tipo de experimento. Eu não sei se exatamente tem a ver com a vontade dos espíritos. Obviamente, Kardec sugere que eles não aconteceram porque os espíritos não quiseram, não se dobram à nossa vontade, né? Mas eu acredito que deve ter algo a mais, né? Mesmo eu sem ter uma ideia do que sugerir, eu acho que deve ter algo a mais, sim. Quem sabe nervosismo dos médiums na frente dos cientistas, quem sabe a mentalidade dos cientistas não estavam levando a sério, estavam levando na piada, né? E outra coisa que a gente tem que observar é que esses experimentos foram feitos antes do espiritismo, antes da doutrina, antes de Kardec esclarecer os mecanismos de funcionamento, tá? A questão dos efeitos físicos são muito importantes para chamar atenção. Eu estou no espiritismo, eu comecei minha caminhada buscando soluções ou buscando respostas à fenomenologia. Então, continua muito importante a questão da fenomenologia, né? Mesmo a gente sabendo que não é mais importante. Até depois tem esse tópico, né? Vamos deixar gás para depois, mas sim, eu acho que o pessoal que se envolveu nesses experimentos ainda não tinha os conhecimentos espíritas suficientes. Interessante. Ninguém mais? Eu só ia dar boa noite aqui na tela, até para a gente testar se está funcionando bonitinho aquele... Olha só. A Daniela, eu acho. A Raquel. E a Ariane, que deu boa noite para eles também. A Ariane já está aqui. Que bonitinho que tá. Estou muito feliz. Então, e aí, seguindo aqui,
Cadê minha telinha? Seguindo aqui, eu achei interessante porque isso lembra muito a gente de coisas que a gente viu já recentemente, né? E isso abre margem para muitas coisas, né? Para uma discussão aqui, eu vou tentar aprofundar um pouquinho a seguir, mas esse fato de que os espíritos, quando é um fato mediúnico, eles não se prestam a esse tipo de coisa assim, a um ganho material, um ganho de algum gênero. E eu acho inclusive interessante porque parece que mesmo os espíritos que não sejam muito avançados também não gostam disso. E eu me colocaria nessa situação assim, se eu tivesse lá com o médium e ele falasse, agora eu vou ganhar em cima de você. Eu mando ele para as cucuia e vou embora seguir, fazer outras coisas, né? Certo? Quer falar, Alberto? Paulo, sim, é muito importante essa questão do ganho material, né? Porque Kardec explica muito bem essa parte, que os espíritos não estão por ganhos materiais, nem do médium, tá? Os espíritos, eles se movem, pelo menos os de baixa evolução, eles se movem por orgulho, por vaidade. Ou seja, eles querem que as pessoas façam oração invocando eles, peçam curas para eles, peçam explicações para eles. Eles querem se sentir orgulhosos, que o nome deles ressoe, né? que criem-se religiões em cima deles. Esse é o ganho do espírito, ganhar atenção. E para muitos médiuns também. A gente pensa que médium mistificador quer só dinheiro? Não, ele também quer vaidade. Né? Sim. Não é só dinheiro. Sim, verdade. Isso aqui me trouxe à lembrança esse fato que a gente também agora conhece sobre o caso lá de Lemarie, depois que Kardec morreu, onde ele se envolveu. É um outro lado para a gente discutir também, né? Porque até que ponto esses fenômenos físicos, os fenômenos mediúnicos, com a seriedade devida, tem ganho ou não, né? Porque que nem o Lemarie, ele se envolveu de uma forma um pouco leviana naquele que ficou conhecido como processo dos espíritas, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não conheço. Ele começou a ter contato com um fotógrafo na França que dizia que estava fotografando espíritos. E a gente sabe que isso é possível, né? Já tem inclusive experimentos, né? Enfim, fatos disso daí. E só que ele se envolveu daquela forma e começou a publicar na revista espírita que ele estava fazendo e tal. E ele acabou caindo numa cilada, na verdade. Eu acho que esse foi o grande problema. Porque depois foi descoberto que aquele cara ele estava, na verdade, fazendo uma farsa, né? Ele estava enganando as pessoas. E isso, eu não lembro quem, eu acho que foi o próprio governo que abriu um processo contra Lemarie. Como Lemarie era o representante oficial da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ficou ele ali na cara, né? Ficou contra os espíritas. Então isso foi um baque legal naquela época, além de tudo que já vinha acontecendo, né? Acho que é importante para a gente lembrar, porque Kardec também estudava os fenômenos, só que com muito cuidado, né? Com muito cuidado, não se entregava a nada sem antes verificar muito bem, né? Pode falar. Pelo timing nosso, só faz assim, que daí eu olho para você, eu sei que você vai falar, tá? Tá. Com certeza, aos poucos a gente vai aprendendo. Então, isso também me lembrou o caso que, para quem já viu, assim, eu acho que é importante falar, porque Chico Xavier também se envolveu em algumas coisas assim. Eu não estou aqui para julgar se foi por vontade, se foi por leviandade, por o que foi, mas ele também se envolveu em algumas coisas assim. É mais um ponto para a gente notar que temos que tomar muito cuidado, que todo ser humano tem suas falhas, né? Que a gente não pode acreditar em ninguém cegamente. E inclusive isso, eu estava ontem falando com a minha esposa, hoje em dia eu consigo falar sobre isso sem me sentir com medo. O que eu quero dizer?
Antes, quando eu começava a ler isso, como a minha formação dentro do Espiritismo foi como de muitas pessoas, através de Chico Xavier, né, Nosso Lar e tal, se alguém demonstrasse que tinha alguma coisa ali meio complicada, já cai aquela dúvida, né? Peraí, se ele se envolveu com isso, se aconteceu isso aqui, então será que não era, será que tudo que ele falou, né, não era bem assim? Mostra para a gente como é tão importante a gente estruturar esse estudo através, né, do meio ali, iniciando em Kardec, né, aprofundando cada vez mais, para que depois a gente tenha com essa segurança que a gente possa analisar quem quer que seja, porque médiuns não são oráculos, né? É muito importante o que tu falou agora. Isso se chama maturidade. Verdade. Tá? Então, a pessoa fala, eu vejo muito, né? As pessoas fazer qualquer contrariedade a Chico Xavier, as pessoas já enlouquecem. As pessoas falarem qualquer contrariedade a Divaldo Franco, as pessoas enlouquecem. Né? Gente, tem uma coisa chamada maturidade. A gente sabe, tem infalível. Eu diria o seguinte: nem Kardec não foi infalível. Tem algumas coisas que eu não concordo e se provam em oposição a Kardec. Né? Claro que ele era um racionalista, um sistematizador, e criou um sistema, na minha opinião, bem próximo do perfeito, mas não é perfeito. Né? Até porque nós não somos, né? Mas isso de tu ver que um parágrafo num livro não estraga todo o livro, né? Eu falo muito sempre de Exilados de Capela, que é um livro adorado no meu espírito. Foi um livro retirado da FEB, não sei em qual ano, por causa das profecias, né? Que o mundo ia acabar no ano 2000 e coisa e tal, mas aquilo é um capítulo, o livro tem 20 capítulos, e só um que fala que o mundo vai acabar no ano 2000. Uhum. Né? O resto do livro continua valendo. Uhum. Não precisa execrá-lo. Né? Parabéns pela maturidade, Paulo. Valeu. Tem que... mais uma coisinha que eu queria acrescentar. É o seguinte, é mais ou menos aquilo mesmo. Quando vocês falaram de que as provas, né? Você fala, vou sentar aqui, vou conversar com o espírito, vou psicografar na frente dos outros, como um show. Mas às vezes o espírito, ele não vai atender, entendeu? Porque ele não quer mesmo. Eu acho que todos esses que quiseram fazer demonstração, é o lado espiritual que não quis. Eu não acho tanto que, claro que é despreparo, e eu acho que também é a imaturidade dessas pessoas quererem fazer espetáculo. Tudo tem que ser, isso aqui não é brincadeira, né? Espiritualidade, acho que talvez seja a nossa base, né? Acho que todo mundo, a base nossa é aquilo que a gente tem dentro, né? Porque o resto morre ou fica deterioriza, mas deteriora, né? Deteriora, mas é a nossa base, então a gente não pode brincar com isso, com show, com essas coisas, é isso. Eu acho que a espiritualidade quer dizer isso, quando ela fala, não, eu não vou lá. Vocês que fiquem, fazem papel de bobo. Vocês não acreditam? Então pronto, acabou. Não precisa que eu vá e dar show. Pronto. Assim que eu penso. E aí a gente cai numa coisa que eu ia falar, que é bom para que todo mundo reflita nisso, né? Às vezes quando cai até nos grupos, né? Olha, cobrar por mediunidade, você tem um outro espírito ali, não é certo, né? E tem gente que teima e tal. Só que assim, se eu cobro, porque tem gente que fala assim, né? Mas eu estou me dedicando para aquilo 24 horas, eu não consigo nem fazer nada da minha vida. Mas quando a gente cobra, a gente transforma em profissão. Ou seja, eu estou garantindo para quem venha que ela me paga e que eu vou fornecer para ela um serviço, né? E eu não posso garantir que aquele espírito vai estar ali, que a resposta que ela quer eu vou dar. Por isso que essa questão de leitura da sorte, né? Médiuns, enfim, né? Que fazem essas coisas, tem que se tomar muito cuidado. E isso acontece, inclusive, em algumas casas espíritas, né? Não tecnicamente uma leitura da sorte, mas um médium que, por exemplo, garanta
que você chega ali e ele vai psicografar a carta da sua avózinha que já morreu, né? Não pode jamais cair nesse negócio de garantias, né? Não se garante nada, né? Verdade. Aí, só seguir aqui. Eu anotei alguns pontos, né, sobre tudo isso, que é a grande questão que Kardec levantava. O espiritismo, ele conquista muito mais as pessoas pela filosofia consoladora, pelo entendimento, conhecimento, do que por fatos, né? Ele demonstrava que tinha várias pessoas que já era cética com relação àquilo, ela não quer saber, e pode aparecer o Espírito de Jesus na frente dele, ele vai falar que é uma imaginação dele, que ele tomou alguma coisa, né, que deram um chazinho para ele, e tantas outras coisas, como, né, tantas explicações. Então, que é um ponto importante de se estudar, mas que é muito importante que disso nasça, né, que é o grande propósito, a filosofia, a moral por trás disso tudo. Que os seres humanos não são falíveis, como a gente falou, e que os espíritos não se prestam, acho que Kardec colocou isso lá, a responder coisas triviais. Também tem isso, né? Quando a gente vai, como se fosse uma pessoa, tem pós-graduação em matemática, e uma pessoa que muitas vezes por preguiça, vai perguntar para ele, mas 2 mais 2 é igual a 5? Ou a pessoa nem se digna a responder porque fala, né, pô, estuda você aí, né? Então acaba acontecendo a mesma coisa com os espíritos, né? E para terminar esse ponto da minha parte, né, eu acho interessante porque Kardec anotou lá a própria passagem de Jesus, né, quando os fariseus pedem para ele uma prova de que ele era realmente, né? E ele fala, eu não vou provar nada. Vocês, essa geração má e adúltera, pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Vocês já têm a prova, vocês já entenderam. Quem entendeu, né? Entendeu. Quem não tem olhos para entender, vai ficar para depois, né? Nada mais? Vamos para o Visões. Deixa eu trocar o slide. Aqui. Eu só ia comentar que a Daniela mesmo, né? Ela comentou aqui, né, que ontem mesmo no Evangelho no Lar que estava fazendo, caí exatamente na fé cega e raciocinada. Eu entendi que ela caiu na leitura disso, né? O Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo tem muita explicação muito importante ali dentro, né? Kardec traz muita reflexão. E tem algumas que às vezes eu começo a ler aleatório e parece que a gente está lendo uma explicação dos espíritos, né? E na verdade é Kardec ali fazendo uma explanação, assim, uma coisa bem, bem profunda.